Salve, salve pessoal, tudo bem, gente? Vamos nessa então, dar sequência aos nossos estudos, pessoal? Agora nós trocamos de capítulo, tá, gente? Nós demos uma progredida aí. Vamos para o capítulo 6 da nossa segunda apostila, tá, gente? Página 58. Nós adentramos em composição de movimentos. Nós vamos praticamente continuar os estudos do que nós estávamos vendo, pessoal, nos dois movimentos anteriores, o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Mas agora, acontece os dois simultaneamente, pessoal. Podem acontecer situações em que ambos os movimentos acontecem simultaneamente, pessoal, o que nós chamamos de composição de movimentos. Nessa situação, eu já comecei aqui montando o nosso quadro para tentar dar uma agilizada no pensamento de vocês, tá? O que seria a definição de composição de movimento? O movimento de um corpo pode ser o resultado da composição de outros movimentos realizados simultaneamente. Dependendo do referencial, você tem uma forma de trajetória. Lembra, gente? As nossas primeiras aulas anuais? Onde eu pegava um canetão ou pegava um giz, saía correndo pelo tablado com velocidade, entre aspas, constante, e jogava um giz para cima, pessoal, ou o canetão para cima. Para o meu referencial, eu via o canetão subindo e descendo na vertical, lembra? Já quem estava sentado nas cadeiras via um referencial parabólico desse giz no quadro. Então eu vinha correndo, jogava o giz para cima, se colocando no meu referencial, eu só via o movimento do giz subindo e descendo na vertical. Já para quem estava sentado aí, via uma parábola. Então nós podemos fazer a composição, a junção dessas duas situações, analisadas de formas distintas, gente. Para isso, a gente utiliza-se de um desenho muito simples, pessoal. E nós vamos estudar de novo a relação entre as velocidades, entre os espaços e entre aqui algumas situações a aceleração para cada um dos referenciais. Vamos tentar imaginar a seguinte coisa, pessoal. Eu fiz a margem do rio aqui em cima e embaixo e aqui eu fiz uma balsa retangular ali, gente. Uma balsa que em primeiro instante está nessa posição, em um segundo instante vai estar nessa posição. A balsa, então, em duas posições distintas. Um determinado móvel dentro da balsa vai se deslocar do ponto A ao ponto B. Então, enquanto a balsa estiver descendo o rio abaixo, um móvel vai sair do ponto A e ir para o móvel B. Mas dependendo onde está o observador, você pode ver trajetórias distintas, pessoal. Essas trajetórias, esses deslocamentos ocorridos, vai ser a relação entre os deslocamentos delta R minúsculo, tá, gente? Delta R minúsculo. Repara que agora ficou um pouquinho mais charmoso as nossas aulas. Agora o deslocamento que nós vamos estudar é um deslocamento vetorial, pessoal. O que vocês estavam vendo lá na Física B com o Rubens na nossa primeira apostila. Vocês basicamente estudaram vetores, então agora nós aplicamos os vetores ao movimento uniforme e ao movimento uniformemente variado. Então vai acontecer uma junção. Como? O deslocamento T aqui, pessoal, que eu coloquei a definição, é o deslocamento T de total. É o deslocamento que essa partícula que sai do ponto A ao ponto P tem aos olhos de um observador fixo. Aos olhos de um observador que está fora da balsa, ou seja, está nas margens do rio. Então vamos colocar aqui o observador, pessoal. Esse é o observador fixo, ó. O observador fixo. Reparem que quando esse móvel que sai do ponto A se desloca para o ponto B, o observador fixo, com o movimento da balsa, então ó, o cara está andando aqui dentro da balsa, mas a balsa também está andando. A balsa também está andando. Quando esse cara que está no ponto A chega no ponto B, a balsa já está nessa posição. Então, para o referencial fixo, o movimento de A para B não acontece. Acontece o movimento de A
para C, onde nós vamos representar com esse vetor aqui, pessoal, ó. É o vetor que sai de A e vai até C. Esse é o deslocamento ΔR, vetor, total, em relação a um referencial fixo. Então, de novo, gente, o móvel está dentro da balsa e a balsa está em descida ao rio. O móvel tem que sair do ponto A e ponto B. Mas qual o movimento relativo da balsa? Quando o cara que saiu do ponto A, ele vai chegar lá no ponto C, porque a balsa está se deslocando. É muito parecido com a situação que você pode pensar em uma linha só, gente, numa linha horizontal. Se você com um barco desce o rio, você já reparou que a velocidade que o barco imprime é maior do que a velocidade, na verdade a velocidade do barco em relação ao observador fora é maior do que a velocidade do barco no próprio barco? Porque quando o barco está descendo o rio, um observador fora vê tanto a velocidade do barco como a velocidade da correnteza, ambas em mesma direção e mesmo sentido. Caso contrário, o mesmo barco subindo o rio, pessoal, ele vai imprimir a mesma velocidade que ele imprimia na descida, só que como é contra o rio, o observador fora, ou seja, nas margens, vai ver o barco subindo com uma velocidade menor do que ele estava descendo. A relação entre deslocamentos pode ser feita da mesma forma. Ó, o deslocamento aqui do observador A para ir no ponto B é o mesmo que de A até o ponto C, porque a balsa está se movimentando. O deslocamento de A para B é o que nós chamamos de deslocamento relativo, gente. Relativo. Em relação ao próprio observador que está fazendo o movimento, ele só se deslocou daqui para cá. Então, em relação ao observador que está se movimentando de A para B, o que está dentro da balsa, nós temos esse vetor deslocamento relativo. É o ΔS relativo. Para este observador, ele só se movimentou do ponto A ao ponto B. Então, para o observador dentro da balsa, ele vai de A para B. Mas, para o observador fixo fora, o deslocamento desse cara para sair de A a B ocorreu de A até C. Isso se deve graças ao deslocamento de A, significa arrasto. Gente, então T total, deslocamento relativo e deslocamento de arrasto. É o que a própria correnteza puxa a nossa balsa, gente. Essa disposição de dois movimentos para dois referenciais, ou seja, temos um movimento para o cara dentro da balsa e um movimento diferente para o movimento fora, para o observador fora da balsa, se deve a esse vetor de arrasto, ou seja, a correnteza nesse meu exemplo. O ΔR, vetor deslocamento de arrasto. Gente, muita atenção a esse tipo de exercício. O mais complexo é que você tem que lembrar e distinguir os tipos de deslocamento que está acontecendo em relação a cada referencial. Em relação a cada referencial, você vai ter um tipo de deslocamento diferente. Logo, uma velocidade também diferente, pessoal. Aqui nós podemos escrever a relação de velocidades. Reparem que para esse deslocamento relativo, temos um vetor de velocidade relativa. Para esse deslocamento total, que é o deslocamento obtido através de um observador fixo, nós temos uma velocidade total. E o deslocamento de arrasto, nós temos uma velocidade de arrasto, que é a velocidade de correnteza. Cada vetor velocidade tem a mesma direção e o mesmo sentido do respectivo deslocamento. Então nós podemos colocar da mesma forma que nós colocamos deslocamentos, nós podemos colocar a relação entre velocidades. A velocidade total que o móvel se move em relação ao referencial fixo é igual à velocidade relativa, que basicamente, pessoal, é a velocidade do próprio móvel que está em movimentação em relação ao referencial móvel, mais a velocidade de arrasto, que é a velocidade devida ao vento em exercícios, devido à correnteza nesse exemplo que eu dei,
Essa é a relação entre composição de movimento, gente. E agora a gente vai fazer uns exercícios simples e vamos aumentando o nível gradativo. Mas antes, dá uma pausa no vídeo e copia o que é cada deslocamento e cada velocidade, gente. Para a relação em velocidade, aqui eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma. Se tem um deslocamento de arrasto, vai ter um vetor velocidade de arrasto aqui, gente. O deslocamento total, gente, não é esse vetor que tem um deslocamento total? Então aqui também nós vamos ter uma relação entre a velocidade total, ou seja, o vetor velocidade total tem mesma direção e sentido do vetor deslocamento total. O vetor velocidade de arrasto tem mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento de arrasto. Assim como a velocidade relativa é um vetor que tem mesma direção e mesmo sentido do vetor deslocamento relativo, gente. E agora a gente pode começar a pensar em alguns exercícios aí. Nos nossos exercícios, gente, eu vou gravar essa aula e a próxima só com exercício também, tá, gente? Nós vamos fazer os exercícios da página 75. E vamos ter que identificar quem é cada deslocamento, quem é cada velocidade e fazer uma relação vetorial. Gente, vamos lá. Preciso que vocês relembrem isso. Para quem não lembra, vai ter que dar uma olhada lá na frente do Rubens, da Física B, e puxar para cá, tá? Nós estamos somando vetores. Lembra que as contas que você vai fazer em relação à soma de vetores depende do ângulo em que esses vetores estão dispostos. Então, quando a gente representa assim, isso aqui é uma simbologia. Se os dois vetores tiverem mesma direção e mesmo sentido, somos vetores. Se esses dois vetores forem de 90 graus, para achar o total, o resultante, aplica Pitágoras. Se ambos tiverem sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos, aplicava uma subtração de vetores. Então isso aqui é uma simbologia somente. As contas nós vamos ter que desenhar os vetores para ver como a gente vai fazer o estudo analítico. Então eu vou fazer uns exercícios aí de exemplo e eu gostaria que vocês tentassem fazer alguns depois, tá? Começamos com os exercícios, pessoal, da página 75, o exercício 1. Então vamos lá. Resolução. Página 75, gente. O exercício 1. Um homem, em seu barco a remo, consegue se trafegar em um lago a velocidade máxima de 6 metros por segundo. Essa é a velocidade que o próprio barco desenvolve, é o máximo que o homem consegue. Se a velocidade que ele, dentro do barco a remo, consegue imprimir, é a velocidade relativa dele. Gente, quando aparecer exercícios onde tem um barco com uma potência, cuja velocidade máxima é qualquer valor, como nesse caso 6, sempre vai ser a velocidade relativa. É aquele que se processa no referencial que se movimenta em relação ao observador fixo, o observador fora. Então nós sabemos que aqui a velocidade relativa é de 6 metros por segundo. É a velocidade que o próprio remador consegue imprimir. Caso ele fosse com o seu barco para um rio cujas águas possuem velocidade de 4 metros por segundo, então essa é a velocidade de arrasto. É a velocidade da correnteza. 4 metros por segundo. O maior valor de velocidade possível para esse homem, letra A, descendo o rio. Então eu vou fazer o desenho aqui, vamos identificar cada uma das situações que ele fala.
Na primeira situação, ou seja, no item A, ele quer descendo o rio. Se é descendo o rio, temos o rio, a margem do rio, né, pessoal? A canoa dele, o barquinho dele aqui, ó. Vamos imaginar aqui. Vamos colocar a velocidade de arrasto, a correnteza, para a esquerda de vocês, né, gente? Para direita da tela. Então aqui está a velocidade de arrasto, como se o barquinho estivesse descendo aqui. A velocidade de arrasto da correnteza está para cá. A velocidade relativa descendo o rio. Então ele está remando o rio abaixo. Aqui nós temos nessa situação a velocidade relativa. Reparem que esses dois vetores, pessoal, estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Qual operação vetorial nós fazemos para encontrar o resultante? Ou seja, o total, pessoal, o total desses dois vetores. Como é de velocidade, nós vamos somar esses dois vetores velocidades. E temos que a velocidade total é a velocidade de arrasto mais a velocidade relativa. A ordem dos fatores aqui não altera a soma, né? Relativo nessa situação. Então nós temos que a velocidade total vai ser a de arrasto, que vale 4, mais a relativa, que é a que ele próprio imprime ao remar o barco. Temos então que a velocidade total, ou seja, a velocidade vista por um observador, gente, fora do barco, ou seja, nas margens, seria de 10 metros por segundo ou quilômetros por hora? Metros por segundo. Então aqui está o item A. Agora vamos para o item B. Ele vai remar de que maneira? Subindo o rio agora. Então no item B, nós temos que ele vai estar subindo o rio. A velocidade de arrasto, ou seja, da correnteza, pessoal, continua apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Mas e agora? Se ele está subindo o rio, a relação é que o vetor velocidade relativa, para onde ele rema, é para o outro sentido. Velocidade relativa. E aí, pessoal, como que nós achávamos o resultante de dois vetores que agora formam 180 graus entre si, pessoal? Nós fazemos através de uma subtração. Então, nessa situação, a velocidade total, ou seja, a resultante, é a velocidade relativa menos a velocidade de arrasto. Gente, agora você tem que colocar a relativa primeiro, porque não existe vetor com módulo negativo, não é isso? Então, como relativo é um número maior que o de arrasto, então ele vem primeiro. Sendo assim, a velocidade total nessa situação vai ser 6 menos 4. A velocidade total nessa situação é de 2 metros por segundo. Gente, tranquilo até aqui, pessoal? Gente, eu fecho essa minha primeira aula com esse exercício e agora vou gravar uma próxima aula só com resolução, tá? Até mais, gente, e bons estudos!